Eu quero começar esse bate-papo contando aqui para as pessoas as impressões que eu sempre tive de você, né? Primeiro, eu sempre te admirei muito, né? Assim, pela quantidade de trabalho simultâneo que você consegue tocar e, na minha opinião, todos com muita qualidade. Então, a primeira vez eu comecei essas conversas aqui, o Conversas e Conexões, e eu queria começar com uma pessoa que eu achasse assim relevante, né? E aí eu te convidei, comecei com você. E eu vim assim, eu sou jornalista, né, entrevistadora, né, de formação e do texto, das entrevistas, do contato pessoal, mas eu estava afastado do jornalismo, então a gente vai perdendo um pouco o traquejo, né? Então eu estava nervosa naquela nossa primeira conversa. Eu falei, vou entrevistar o Valdir Jatobá, né? Imagine. E aí, no começo da conversa, você estava assim fechado. Eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para quebrar o gelo? Mas aí, no final da entrevista, do meio para o final, você se soltou, se sentiu mais à vontade comigo e foi muito doce, né? E uma das coisas das características que eu gosto muito em você é que você é sempre muito educado, muito aberto. Com todas essas atividades que você tem, você sempre responde com muita educação e gentileza. Você pode até me dizer assim, bom, mas isso é uma obrigação. Pode ser também, mas a gente não vê isso em todo mundo, uma pena, É. né? E isso só veio confirmar assim essas impressões que eu tinha de você, porque eu te via. Gente, peço licença para fazer essa abertura um pouco mais longa, mas eu acho que vale a pena, porque vai ter a ver com essa conversa de hoje. E eu te via sempre ali no mercado de arte e design, né, na MAD, você acompanhando grupos de estudantes, de profissionais, de intelectuais, e sempre criando disponível para criar essa conexão, né, da exposição com as pessoas. E ali você mesmo, né? Você não contratou alguém para fazer isso. Era o diretor artístico do evento que estava ali em pele e osso, né, em carne e osso, fazendo esse trabalho. Então eu sempre achei muito bacana essa sua preocupação com o outro. E quando eu converso com os designers, porque toda vez que tem a MAD, eu vou nas edições da MAD para aprender e para me divertir, desfrutar também, né? Eu sempre converso com os designers e eles sempre falam muito bem de você, né? Então isso tudo me torna ainda mais curiosa de querer te conhecer mais, né? Porque por trás de grandes eventos tem as pessoas. E eu acho que a melhor maneira da gente conhecer o evento também, uma das melhores maneiras, é conhecer quem está por trás deles, né? E por isso essas entrevistas com você, por isso esse meu interesse, imagino que seja o interesse de muitas pessoas. Mas então vamos começar? E eu queria começar com você, você se definindo, né? Quais são as características que você tem que te agradam e as que você gostaria de mudar em você? Antes de mais nada, super obrigado pelas palavras carinhosas. Na realidade, no primeiro live que você fez na Conexão Design, foi minha primeira live na vida. Eu nunca tinha feito uma live também. Então, foi minha primeira vez, eu até falei isso para você. Foi a primeira vez que eu participei de uma live, no sentido de bater papo por esse caminho novo que foi criado por conta dessa situação pandêmica que todos nós vivemos, né? Então, se eu estava um pouco fechado, era por conta realmente também de estar nervoso, de estar experimentando uma nova mídia. Mas o Uhum. papo foi super interessante, obviamente, que correu super bem. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Eu acho que, como você falou, né? A gente pode dizer que é obrigação. Eu acho que o ser humano ele tem a obrigação de respeitar, né? Ele tem a obrigação de respeitar as outras pessoas, respeitar. Aí vai de todas as formas, respeitar o nível social, respeitar a idade, respeitar os gostos, quer dizer, isso faz parte, vamos dizer assim, do ideal do ser humano, né? Que com isso você consegue construir diálogos, construir pontes, construir amizades, porque você tem uma troca na medida que você vai. Então, eu sempre tento o máximo possível estar disponível e poder fazer da melhor forma possível aquele trabalho. Eu realmente
todas as edições da MAD. Essa última nós não pudemos fazer, porque foi digital, mas todas as edições da MAD eu realmente faço questão de compartilhar. Quando eu criei essa ideia do tour pela feira, nunca existia isso, hoje todas as feiras têm tour. Quando em 2013 eu criei isso, foi o primeiro momento pensando no patrocinador. Eu pegava o dinheiro dos patrocinadores, todos eles financiando a feira, e a minha entrega para eles, eu me lembro que o Bradesco comentou isso, que eu nunca tinha visto isso. A minha entrega com eles é dar uma satisfação, tanto a eles como os convidados dele, de onde o dinheiro estava sendo usado. Então eu comecei com essa ideia de fazer os tours guiados, e eu os guiava, até hoje faço, por justamente mostrar exatamente o que é a feira do design. O design colecionável ele é muito pouco divulgado. Ele ainda é para pouca gente que entende, que gosta, que faz. A ideia da feira, além de promover o lado comercial dos designers, também é promover a informação, compartilhar a informação, poder democratizar essa informação. Então, se a pessoa que não está responsável por tudo aquilo não põe a mão na massa e não vai falar, quem fala? Né? Então, começou daí. Começou em 2013, quando a gente teve essa primeira ideia de fazer o tour guiado, e eu faço questão de pegar o patrocinador, os clientes / convidados do patrocinador. Tem uma agenda que a gente trabalha antes, é o tour do dia tal, com fulano de tal, com ciclano de tal. Nessas duas últimas edições, ou na última edição, agora não me lembro muito bem, me incomodava também só ter esse tour guiado para quem era convidado especial do patrocinador e ponto. Isso me incomodava muito. Eu fazia, não, a gente tem que ter tour guiado para todo mundo. Quem quiser, para quem quiser. Foi daí que a gente criou esse projeto educativo, um projeto educativo que a gente tem dentro da feira, que aí treinamos, porque seria impossível fazer 10 tours ao longo de cada dia da feira. E aí treinamos um grupo de 3 jovens designers formados pela Belas Artes, que vieram e fizeram um treinamento, tomaram algumas aulinhas, etc. e tal. E aí a gente também oferecia para o público em geral que quisesse comprar o seu ingresso para entrar, também fazer um tour naqueles horários estipulados, XYZ. Então, é mais uma função que eu acho que a gente tem de contar uma história. Os designers, os verdadeiros designers que têm essa missão de criar uma peça, dedicar a ela uma história, dedicar a ela uma alma, né? Por isso que a gente tem o design autoral tão presente hoje em dia, porque aquele objeto tem uma alma do criador. Você está falando de uma coisa totalmente animística. Então, aquela história tem que ser contada. Então, Humberto Campana diz muito bem isso. Ele é muito mais um contador de história do que um designer. E eu acho que a gente tem de contar essas histórias, que todas elas são verdadeiras e todas elas são pertinentes para esse universo que a gente habita e que a gente gosta. Agora, a sua questão é uma das questões assim, muito difíceis de responder, né? Porque vai logo em cima. Eu acho que eu sou um geminiano, triplamente geminiano, porque meu ascendente, minha lua estão em Gêmeos. Então, eu sou um geminiano com a característica... Então, somos dois, viu? Você também é geminiana. Com ascendente em Gêmeos. Pois é, então é duplo, né? Com uma característica muito forte que é a curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de entender, eu gosto de saber o porquê, eu gosto de conhecer coisas novas e tentar daí criar histórias ou repertórios, ou seja lá o quê, mas a característica muito forte minha é a curiosidade. Eu tenho essa marca, vamos dizer assim, desde quando era pequeno e me acompanha, graças a Deus, agora até a minha adolescência. E o que você mudaria em você? Eu acho que... Se você quiser continuar com as características, com o primeiro lado, não se sinta acanhado. Pode continuar. Acho que a curiosidade está boa. Aquela coisa do que eu mudaria, eu não sei. Eu acho que talvez em alguns momentos... Eu tenho o hábito de sempre dizer a verdade,
né? Uhum. E eu não consigo enrolar. Então, tipo assim, se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto, se eu acho bonito, eu acho bonito, se eu acho feio, eu acho feio. Tem formas de dizer isso, obviamente, que você não pode, principalmente quando você fala de criação, você não pode ser tão direto. Mas eu não sei, eu acho que sempre é verdade, né? Sempre Uhum. o bom senso prevalecendo e você se colocando sempre fiel à sua verdade. Talvez mudaria um pouco de não dar muita opinião. Eu acho que às vezes a gente quer dar opinião, a gente quer falar, e às vezes outra pessoa não quer receber opinião, não sei. Então, eu tenho tentado meio que dar opinião para quem pede. Quem não pede, eu fico quieto e talvez aí acho que isso seria uma das... Antigamente não, eu gostava de realmente participar, mas eu vejo que às vezes as pessoas não aceitam muito bem porque às vezes a opinião não chega. Tanto que eu brinco com os designers, os meninos, quando eles vêm me pedir uma opinião, eu pergunto se eles querem ouvir uma opinião ou se eles querem que eu faça como o pai e a mãe deles, que vai dizer que tá bonitinho, que tá tudo Uhum. ótimo. Eles começam a dar risada, não, eu quero opinião, porque eu acho que é assim que tem. E me conta o que que a pandemia mudou em você. E aí, fora esse cabelo que está mais longo e essa barba também, que aliás ficou muito bonito, mantenha. Mas o que que a pandemia mudou em você? E aí eu vou falar um pouco da humildade e citar aqui uma frase que é assim, ó, você que lida com talentos, né? Mesmo com grandes talentos, com talentos raros, como não se convencer da própria inutilidade ao se deparar com a morte? Isso é de um escritor francês do século XVII, La Bruyère. E agora a gente está todo mundo se deparando com a morte, né? E eu acho que a morte nos torna humilde, a proximidade dela, né? Ou, se não com todo mundo, eu acho que com boa parte, né? Ou deveria, né? Ou não, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa que se deve ou não se deve, né? Uhum. Mas o que que a pandemia te faz pensar? Em mim vem essas coisas todas, sabe? A proximidade da morte, a necessidade de sermos mais humildes. Eu não sei, quer dizer, é muito estranho realmente, porque eu tenho feito uma quarentena relativamente forte, no sentido de que foram 5 meses dentro de casa. Agora, nas 2 últimas ou 3 últimas semanas que eu e minha esposa estamos indo ao supermercado, que até então nós não saíamos, ficávamos em casa. Na última semana, na penúltima semana, minha empregada voltou a trabalhar. Esse tempo todo ela ficou afastada também. Então, nós levamos o isolamento de uma maneira muito rígida, né? Quer dizer, Uhum, como deveria ser, o isolamento como ele uhum, deve ser. E os meus filhos, por exemplo, ambos moram nas suas casas. Eles vieram aqui no início de março, porque a mãe faz aniversário no início de março, foi quando começou a pandemia, e depois eles voltaram em junho, no meu aniversário, para almoçar comigo, quando uhum. já se tinha corrido abril, maio, junho, são 3 meses. Então, foi aí que nós vimos durante esse período 2 vezes. Então, eu acho que, por exemplo, esse momento de isolamento social, por mais que você fale através de mídias, telefone, etc., então você realmente está isolado fisicamente das pessoas, vem um sentimento de solidão muito grande no primeiro momento, né? Porque você sente falta de estar rodeado das pessoas, etc. E tal. Mas, por um outro lado, também vem um sentimento de uma disciplina muito grande, né? Você ter que se disciplinar, sair da cama, trocar seu pijama, tomar o banho, botar uma roupa, e não ir diretamente para o computador com aquela mesma roupa que você estava dormindo. Uhum. Você, teoricamente, você teria de sair. Então, acho que foi interessante, tem sido interessante, porque primeiro tem aumentado cada vez mais esse grau de disciplina pessoal. Eu tenho 3 projetos que eu sou responsável, vamos dizer assim, de maneira muito direta, que é a Casa de Vidro, o Instituto Campana e a MAD. Então, distribuir o meu tempo em cima desses 3 projetos, ao mesmo tempo também tentar ao máximo ficar à luz do dia trabalhando neles e não levar trabalho à noite para casa, porque já Uhum. que estou em casa. Então, acho que isso foi uma coisa muito boa que talvez, se
voltar ao normal, que todo mundo espera, talvez isso seja um bom aprendizado. Eu acho que levar isso adiante. Por outro lado, acho que até o fato de ter convivido muito próximo, eu e minha mulher, uma coisa que foi muito interessante também é a forma de compreender o outro, de aceitar o outro de uma maneira muito mais tranquila, vamos dizer assim, sem o julgamento diário que a gente está acostumado a fazer das pessoas. Então, você ver as outras pessoas, porque, queira ou não, essa pandemia nivelou todo mundo no mesmo patamar. O rico, o pobre, o miserável, o maltrapilho, ou o bem vestido, ou o inteligente, ou o menos inteligente, todos foram nivelados no mesmo patamar. E aí, eu acho que aceitar a opinião dos outros, ouvir, facilitou também muito mais, porque aquela história, você e você, você e seu marido, você e sua esposa, você e seu filho. Então, acho que isso talvez em muitas famílias tenha repercutido dessa forma. E com isso, obviamente, aumenta cada vez mais as relações humanas, as compreensões e tudo mais. Então, acho que isso talvez tenha mexido muito e tem mexido muito. O medo da morte, ou encarar a morte, eu nunca tive durante esses 5 meses que estou em casa. Eu acho que o medo que eu tenho é de que isso se torne banal para as pessoas. Você vê que o país já perdeu cento e tantas mortes, cento e tantas mil mortes, e isso fica banal. Você ouviu o Jornal Nacional e você disse, tá bom, morreu. Entendeu? Tipo assim, é isso que eu tenho medo. Das pessoas se acostumarem a ver que isso está sendo banal demais. É como a gente vive num país violento. Toda hora tem uma pessoa que está morta na esquina porque recebeu um tiro. Mas aquilo importa, receber um tiro por quê, entendeu? Ou uma bala perdida. Foi uma vida que se foi. Mas hoje em dia, se você for olhar, isso é encarado com uma certa banalidade. Então isso, eu realmente, eu fico com esse medo. Agora, de ver a morte de perto, não sei se pelo fato de ter me afastado do inimigo, eu ainda não pensei nisso. Posso ser que eu pense a partir de agora com esse seu insight que passou agora, mas até então não tinha pensado. Sabe que o jornal o elpaís.com fez um trabalho muito bonito exatamente para que os números, né, que as mortes não fossem só números, né? 107 mil hoje, 106 mil ontem. E eles começaram a ouvir depoimentos das pessoas que perderam familiares. Então dava o nome da pessoa, né? A pessoa dava um depoimento com uma foto daquela pessoa que perdeu, né? Que morreu. E a pessoa fala um pouco dela, da vida deles e o que representa a morte daquela pessoa. Exatamente para não banalizar, até para o jornalismo não dar um tratamento banal para aquilo, né? Porque quando você mostra a pessoa que perdeu e a dor da perda, né? Morreram 107 mil. 107.001. Esse um faz diferença para aquele entorno todo que convive com ela, né? Aqui no Brasil a gente tem um projeto, como você se ouviu, de um artista plástico, o Edson, esqueci o sobrenome dele. Ele criou um projeto chamado Inumeráveis, ou Incontáveis, Inumeráveis, eu acho. É um projeto de um site em que ele também reúne histórias e reúne depoimentos de pessoas, familiares ou amigos daquela pessoa que morreu. E ele conseguiu uma parceria muito boa com a Rede Globo. A Rede Globo, no Fantástico, todo domingo escolhe uns 12 pessoas e atores interpretam aqueles depoimentos de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito simples. Então, e é um projeto desse jovem artista que tem um site que tem nos domingos no Fantástico. Inumeráveis, o nome do projeto. É lindo. Edson, Inumeráveis. A Silene Soares está aqui comentando. Inumeráveis. isso, Inumeráveis. E ele é o Edson. Eu vou me lembrar do sobrenome dele, mas depois eu te falo o sobrenome dele. Me fugiu agora. É um jovem artista, assim, trabalha muito com mídias eletrônicas e tecnológicas. Ele é fera. A arte, para você, é uma forma de suportar a vida?
Eu acho que a arte existe porque a vida não basta, já dizia o Ferreira Goulart. Porque você tem na arte, vamos dizer assim, um alento, uma diversão, um encantamento. Você sempre vai descobrir alguma coisa naquele tipo de arte. Né? Eu tenho um artista americano que é grafiteiro, na realidade, que ele botou uma coisa no Instagram dele que eu achei super legal, que eu repeti no meu, dizendo que se você acha que a arte não ajuda, ou que a arte não transforma, ou que a arte não vale nada, uma coisa assim, Uhum. tente passar essa pandemia sem ouvir uma música, sem ler uma poesia, Ah, sem ler eu vi uma esse arte, post. É. entendeu? Porque isso tudo faz parte da vida. Então Uhum. eu acho que a arte tem esse poder mágico de, de nos oferecer um novo olhar, nos Uhum. oferecer uma nova reação. Né? Porque se você está triste, por exemplo, se você ouve uma música, ou você fica mais triste e tenta botar seu sentimento todo para fora com um choro, ou você ouve uma música mais alegre, se você olha um quadro, se você olha uma escultura, se você lê uma poesia, se você lê um livro, quer dizer, eu acho que a, a, a arte tem esse poder. E é uma pena que o nosso país seja tão cruel com o mundo da cultura, né? É uma pena que a gente não consiga, mesmo nesse momento da pandemia, o setor da cultura é o setor que está mais sofrendo, seja os artistas, seja os produtores que estão por detrás daquilo, as pessoas que trabalham no backstage, porque não tem nada, não se tem nenhum tipo de apoio visível pelo caminho aí para ajudar essas pessoas. Os ditadores não gostam de arte, de cultura, de democracia, de direitos individuais. Isso é o fascismo, né? É. O fascismo está presente no Brasil? É aquela história. Eu acho que política é difícil de se discutir, porque cada um tem um ponto de vista. Dizem que política, futebol e mulher não se discute, né? Porque termina sempre briga. Eu não concordo com o atual governo. Eu acho que Uhum. realmente existem exageros, vamos dizer assim, muito grandes e muito sérios nesse país. Eu acho que o atual governo trouxe uma onda de ódio que nunca se teve nesse país, de não aceitação. Nem na época que o PT era governo, a gente tinha uma polarização, mas não tinha esse ódio de não aceitar o outro ou não aceitar a opinião do outro. Então, eu acho que esse governo, infelizmente, tem praticado atos que realmente eu não concordo e que possam ser chamados de fascismo, de ditadura, seja lá o que for. Eu acho que tem havido e está havendo um certo exagero na maneira de governar, na maneira de passar determinados comandos adiante. Então eu quero ler uma frase aqui para você. Uma das lições mais assustadoras do fascismo é que ele não precisou de revoluções ou armas para chegar no poder. Chegou por vias legais, como um movimento moralizador, purificador e solo-salvacionista da classe média. Isso é uma frase de um professor de história, mestre em história da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem alguma semelhança com a nossa realidade? Eu acho que tem, né, essa coisa do poder exacerbado, da intransigência do pensar livre, da intransigência de aceitar pessoas diferentes, pensamentos diferentes, gêneros diferentes, opiniões diferentes. Então, o fato não só de não aceitar, como se rebelar também contra isso e criar essa onda de ódio toda, essa onda que a gente tem visto, e essa polarização absurda, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, nesse momento que está todo mundo tão fragilizado, né, por conta dessa pandemia. Então, é um absurdo você ver o que essa pobre menina de 10 anos passou, ela já, pelo tudo que ela já passou, e depois todo esse julgamento que ela teve de ouvir, ou as famílias tiveram que ouvir. Exposição extrema. Isso é um absurdo, entendeu? Chega ao ponto de ser surreal, parece que você não está vivendo aquilo, parece que, na minha época, a gente dizia isso é coisa de novela da Jeanette Claire, coitada da Jeanette Claire, que esteja bem no céu, porque é tão
fictício aquilo, que você não acha que aquilo é realidade. Quando você vê, é realidade, entendeu? Uhum. Então, eu acho que sim, infelizmente é, mas, enfim, é o que nós temos para hoje, né? O que você mudaria no Brasil? Eu acho que o problema do Brasil, de uma maneira geral, que é o velho clichê e tudo mais, é o problema da Uhum. educação. Eu acho que enquanto não se investir na educação de base nesse país, você vai ser sempre um problema. Vai ser sempre um país subdesenvolvido e um país com problema, porque você tem de fomentar a educação. Se você fomentar a educação, se você fomentar o direito a essa educação, você forma cidadão, você tem uma cidadania embutida, você tem muito menos chance de ter pessoas corruptas, porque foram tratadas desde criança com a base de educação, com uma formação sólida. Você tem chances de ter pessoas mais do bem, você tem chance de diminuir a marginalidade que existe, a criminalidade que existe nesse país. Quer dizer, eu acho que tudo parte da educação. Então, eu acho que enquanto não houver um investimento forte em educação, a gente vai continuar tendo sempre esses movimentos de melhora, baixa, melhora, baixa, melhora, baixa. É assim que aconteceu em outros países que tinham uma situação parecida com a nossa, e investiram, a Coreia do Sul investiu firmemente em educação e mudou. Hoje é um outro país, uma outra mentalidade, reagiu de maneira brilhante nessa pandemia, entendeu? Então eu acho que seria uma coisa Uhum. que, se eu pudesse, eu mexeria, se eu pudesse, acho que faz todo sentido, apesar de ser clichê, é a educação. Uhum. E o que você, que ações você faz na MAD, ou o que você pensa em fazer no mercado de arte e design, para democratizar o acesso à arte e ao design? Para que mais pessoas, não só esse público que está acostumado a frequentar, né, as exposições, os teatros, os museus, para que mais pessoas frequentem e que possam consumir também. Aí são duas coisas. Quer dizer, quando você fala de democratizar, a arte e o design, principalmente o design colecionável, que requer todos esses conceitos, e obviamente você tem um Uhum, trabalho muito específico, assim como o trabalho da arte visual, uhum, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é muito nichado. É uma coisa que uhum, você tem, vamos dizer assim, colecionadores, esse mercado de colecionismo é pequeno, fechado no Brasil, em todos os lados. Então, isso daqui eu acho que é a característica do negócio, a característica do business. O que eu sempre faço, desde o momento que eu criei a AMAD, foi exatamente isso: querer democratizar a informação, querer uhum, democratizar o design e fazer com que, através de exposições, palestras, workshops, visitas guiadas, bate-papos com os designers diretamente, por isso que eles são obrigados a estarem na feira durante todo o período da feira. Isso é uma forma de, ao mesmo tempo, democratizar a informação, quebrar o mito, vamos dizer assim, do que é esse design colecionável e incentivar as pessoas a olhar, talvez naquele momento que ela não possa adquirir aquela peça, mas para que ela comece a prestar atenção, olhar para o design de uma maneira geral. Ao invés uhum, dela comprar uma cópia, sei lá, de uma cadeira de plástico do Philip Stark, se ela não pode comprar a cadeira do Philip Stark verdadeira, talvez ela possa comprar um banquinho de um jovem designer que tem autoria por detrás, uhum, entendeu? Ou uhum, seja, é essa forma de você tentar educar a pessoa, ao invés de você ir para um mercado pirata, porque tem a licença na China e vem para cá com essa invasão de cópias, uhum, não pode comprar o que você gostaria de comprar, porque hoje ele é muito caro. Tenta comprar uma coisa, mas que seja autoral, que vai substituir, talvez, temporariamente. Se é, sei lá, a cadeira que eu dei o exemplo do Philip Stark. Não pode comprar a cadeira do Philip Stark, compra um banquinho. A função é sentar. Você vai comprar e você vai sentar num banquinho uhum, desenhado e feito por um artista, por um designer. Quer dizer, tem uma autoria, tem um lado verdadeiro, etc. E tal. Então, a gente faz muito isso no sentido de abrir a cabeça das pessoas. Se uhum, você quer
ter um pouco de estética, se você quer ter um pouco de harmonia de cores, se você quer ter um pouco de bossa, por exemplo, na sua casa, você não pode ir na loja X, porque a loja X só vende o high-end design. Você tem outras opções. Você tem uma Tokstok que tem feito um trabalho belíssimo com design, para democratizar esse design. Tem convidado designers para desenhar coleções para um móvel que eles têm o know-how de fazer de uma maneira mais barata. Você está comprando ali uma peça desenhada por um designer. Você tem gente muito boa dentro da Tokstok, por exemplo. Você tem lá fora outros exemplos de lojas tais quais uma Tokstok da vida, que vende um móvel mais barato, um IKEA da vida que começou com isso, mas respeitam um desenho, respeitam a criação, não copia coisas que foram feitas por outros. Então, é esse o tipo de informação que a gente gosta de compartilhar dentro da MAD, para que você possa ter a relação bolso-produto, mas uma relação verdadeira, entendeu? E não, tipo assim, tem muita gente que tem muito dinheiro, mas prefere comprar uma cópia. E a gente tenta acabar com isso. A gente tenta mostrar que vai na autoria. O mais importante é a autoria. Então, a gente democratiza dessa forma. A gente democratiza convidando jovens, porque o preço de mercado de jovens não é tão caro quanto o preço de mercado de designers estabelecidos. Apesar de que a MAD mostra designers estabelecidos também. Então, a gente tenta mostrar um leque maior de opções que você possa comprar. Tem coisas na MAD que você compra através de, por R$100, R$200 você compra. Entendeu? Eu comprei uma faca de pão do Guilherme Salles, do Rio de Janeiro, que é um menino que trabalha com a madeira, que é maravilhoso. Eu conheci na MAD. Que ele tem agora, que é uma serra toda feita de pão, de madeira, uma serra de pão, R$200 na época, 2.800 atrás, acho que eu paguei. É uma peça assinada, foi uma peça elaborada por ele, entendeu? Eu poderia muito bem também pegar, sei lá, R$100, R$150 e comprar uma da Tramontina. Nada contra a Tramontina, mas eu preferi ter uma peça menor, de edição menor, uma peça assinada que faz a mesma função, cortar o pão, entendeu? E por aí vai, quer dizer, estão vários exemplos. Quer dizer, então a gente tenta democratizar o máximo possível, sem perder o foco do design autoral, sem perder o foco de que aquilo vai ser, num determinado momento, numa determinada criação, uma peça de colecionismo. Valdir, eu tenho me interessado muito por algumas iniciativas de designs que fazem trabalhos de intervenção urbana. Por exemplo, de uma área, um espaço que existe, que é desperdiçado, porque ele não foi dado nenhum uso para ele, ele é escuro, ele é ruim de estar, e alguns designers com projetos de tornar essa parte da cidade, por menor que seja, sociável, né, frequentável, e isso acaba gerando uma mudança naquela vizinhança que de repente não tinha um espaço coletivo, passa a ter, e aí uma vizinhança que nem se conhecia, que passa a se conhecer e cria um espírito de coletividade ali. Eles assumem, normalmente eles são envolvidos nesses projetos, então eles se sentem responsáveis pela manutenção daquilo também, se envolvem até na escolha do que vai ser feito. São projetos muito interessantes e que eu tenho aprendido com eles como fazer do design uma ferramenta de transformação social. E eu vi um post também do Instituto Campana, em que vocês mencionam uma ação do Instituto usando o design como ferramenta de transformação social. Eu queria que você me contasse como é que você enxerga esse papel do design, né? E se você acha que ele tem essa capacidade de transformação. A experiência que eu tenho é mais em cima do produto, não é tanto quanto essas intervenções urbanas. Eu acho que o que a gente faz no Instituto Campana, que é exatamente usar o design como uma ferramenta de empoderamento e de transformação social, é criar, em conjunto com comunidades com as quais a gente trabalha, determinados produtos que possam ser
desenvolvidos por esses assistidos, com a supervisão de Fernando Humberto Campana, quer dizer, existe uma supervisão artística deles no sentido do fazer, de como fazer, e aquele produto que chega num determinado ponto de excelência ser vendido e esse dinheiro voltar para essa comunidade. É exatamente praticar vamos dizer assim, uma economia sustentável socialmente e financeiramente. Então, nós temos vários projetos, desculpe, com ONGs, com as quais a gente trabalha, na medida em que cada projeto é único, cada projeto tem um DNA, cada projeto tem uma característica, cada projeto também resulta num determinado produto que vai ser aquele que vai, vamos dizer assim, trazer esse empoderamento para aquela comunidade. Então, a Aliança de Misericórdia em Piracicaba, por exemplo, a gente trabalha com uma comunidade de ex-viciados em drogas, basicamente o crack e o álcool, por exemplo. São homens, é uma comunidade masculina, são homens, a maioria deles, moradores de rua, que largaram suas famílias por conta justamente do vício, que querem se reintegrar à família, que querem voltar para a família, mas tentando reconstituir a sua autoestima, que naquele momento está muito baixa. Então, eles têm essa casa lá em Piracicaba, na Aliança de Misericórdia, e lá eles têm a atividade da agricultura, da construção, da jardinagem, do esporte, e num determinado momento nos foi pedido pela Organização de Misericórdia, a Aliança de Misericórdia, como poder introduzir um pouco de arte, um pouco do design. Então, os irmãos, o Humberto foi que tocou o projeto nesse momento, começou, e aí todo o processo a gente faz dessa forma, a gente começa a visitar a comunidade, começa a ter workshops com essa comunidade, começa a entender esses assistidos, ou seja, se igualar a eles, porque ninguém chega ali para poder querer ensinar nada, nem tampouco dar lição de moral, muito pelo contrário, a gente tenta ao máximo estar no mesmo nível, e Humberto trouxe para eles, talvez, o trabalhar com as mãos em cima do tijolo, porque em algum momento, nessas idas para Piracicaba, Humberto notou que existiam várias olarias ao redor, e aí levou no primeiro momento tijolos ainda úmidos, antes de passar pela secagem final, e começou a mexer como se fosse uma massa de modelar, mas naquele momento, durante os workshops, são vários workshops que a gente faz com cada comunidade até chegar no produto final, foi pedido que eles usassem aquele objeto, esquecendo que aquilo era um tijolo, mas que fizessem o que quisessem com aquilo. Jogassem no chão, batessem, socassem, quebrassem, fizessem tudo. Ou seja, jogar toda uma energia, jogar toda uma raiva, uma ansiedade, uma tristeza. E ali foi se burilando, foi se tendo, cada momento a gente chegava num determinado resultado, e, enfim, transformando a longa história em curta, a gente, Humberto, no caso o artista, conseguiu ver a forma de uma fruteira e a forma de um vaso através de um tijolo. E determinou que aqueles dois produtos seriam produtos que seriam produzidos por essa comunidade de Piracicaba. E determinou que esses produtos seriam a forma deles reconstruírem a vida deles. Quer dizer, usa-se o tijolo para construir uma casa, construir uma vida. Aqueles assistidos, hoje, eles usam o tijolo para reconstruir a vida deles no sentido metafórico. E aí nós fizemos um acordo com a Depot, e eu sempre gosto de dizer os nomes, porque acho que tem que dizer o nome das pessoas que apoiam nesse país. Hoje o Sérgio Buspiegel da Depot, ele compra toda a produção que é feita lá em Piracicaba, ele paga à frente toda a produção, esse dinheiro vai todo para a ONG lá em Piracicaba, para poder manter os seus assistidos, e ele vende aquilo como sendo um produto do Instituto Campana, artisticamente na direção com assistidos da Aliança de Misericórdia de Piracicaba. Aí vem um tag, vem uma explicação, ou seja, transformou aquele objeto simples de construção num objeto de design. Ressignificou, que é exatamente o lema dos Campana. Então, o Instituto Campana ele tem, vamos dizer assim, esses 12 projetos que nós temos, todos partindo do princípio da ressignificação, porque esse é o princípio que os irmãos Campana têm para criar seus produtos. Então, é a ressignificação de objetos, ressignificação de materiais,
ressignificação de técnicas que vão chegar em conjunto com a direção artística a um resultado. Resultado esse que tem de ser economicamente viável, porque tem de ser um projeto que vai resultar num produto para que aquilo sirva para transformar a vida daquelas pessoas. Porque esses homens que saem do projeto lá em Piracicaba, porque de tempos em tempos eles têm de sair, porque eles chegam no momento que eles criam, vamos dizer assim, as ferramentas e as defesas para não cair no vício novamente, eles se reentregam nas famílias e eles levam consigo, além da autoestima, a sabedoria de que eles podem usar as mãos, talvez não para poder fazer uma fruteira de tijolo, mas para poder talvez fazer uma escultura de barro, ou para poder fazer um outro objeto de barro, ou para trabalhar na própria olaria que tem do lado, que é uma quantidade de olarias que existe na região ali de Piracicaba. Ou seja, mostra para eles que criatividade e boa vontade está dentro de todo mundo. Basta você querer. Né? Eu nunca me esqueço. Um tempo atrás eu vi uma aula de um professor, um professor ótimo, Charles Watson, um professor de arte contemporânea, basicamente no Rio de Janeiro, é ótimo. Ele tem umas aulas super bacanas. Ele contando que criatividade todo mundo tem, basta praticar, que nem um músculo. Né? Ele conta a história de uma senhora. E é verdadeira essa história, porque aconteceu na escola da filha dele, dizendo que essa senhora é uma avó que foi buscar um neto na escola pela primeira vez, não sabia turma, não sabia professor, nem nada. E aí pediu ajuda a uma das alunas na hora do recreio, porque o menino tinha de sair mais cedo para ir para o dentista, uma coisa assim. Aí pediu ajuda justamente para a filha desse professor. E aí ela fez, mas eu não sei, são tantas crianças aqui, o nome de fulano de tal, a senhora tem alguma foto? Aí disse que essa senhora começou a abrir a bolsa, disse, não, tem uma foto dele, sim. Aí começou a abrir a bolsa para poder tirar um monte de coisa, de repente ela puxa um ferro elétrico. Aí essa menina, adolescente, fez, mas por que a senhora trouxe um ferro elétrico? Ela fez, para ter certeza que eu desliguei da tomada. Quer dizer, é de uma forma criativa absurda ela ter que trazer o ferro para ela se lembrar de tirar da tomada. Quer dizer, ela criou, o método dela foi extremamente criativo, você está entendendo? A segurança dela para ficar em paz, né? Usou um processo criativo para poder ficar em paz ou para poder ter a certeza, seja lá o que for. Então isso eu acho que é normal, todo mundo tem, basta você praticar. Nós somos criativos por natureza. Basta a gente querer e desenvolver isso cada vez mais. Então, uma das missões do Instituto Campana é exatamente esse: resgatar a autoestima, resgatar a criatividade, incentivar a produção manual de forma democrática e universal para todos os assistidos com os quais a gente trabalha. Antes da pandemia, nós estávamos fazendo um acordo com um projeto internacional no Quênia, com 3 tribos de mulheres que moram no Quênia, a 3 horas de Nairobi. Infelizmente ficou tudo suspenso. Também nessa linha de significar determinadas técnicas que elas têm de fazer aqueles artesanatos de continha. Quer dizer, e aí é que eu digo sempre, a importância de você falar e praticar a verdade. Porque tudo isso que você vê nessas ações da Fundação Campana fazem parte do dia a dia deles. Então eles não estão inventando nada para poder ser um truque de marketing ou para poder fazer bonito na capa da revista. Não, eles já fazem isso no trabalho deles. E eles saem de uma linha de produto que continua existindo, que é o estúdio, que trabalha, que cria, que faz tudo mais, mas eles também compartilham um pouco daquele conhecimento, daquela crença que eles têm nos materiais, nos processos, nas técnicas, e tentam compartilhar isso com pessoas anônimas, com pessoas que a gente nem sabe quem é o pai, quem é a mãe, nem o nome às vezes, entendeu? Deixa eu aproveitar uma coisa que você disse. Qual é o seu ferro de passar roupa que você carrega na bolsa? A minha agenda. Sem ela, Ela que te dá paz? E não é agenda de celular, porque eu odeio agenda de celular. É agenda de papelzinho que eu escrevo, que todo ano eu tenho de trocar o refil, que tem um lápis e uma borracha, que eu apago.
que eu mudo, ali está tudo, ali tem tudo que eu tenho que fazer, os horários, quem eu vou falar, o que eu não vou falar, quando. Então, o meu ferro de passar é a minha agenda. Sem ela, eu não consigo. E tenho verdadeira, acho que já é toque, porque quando você marca, às vezes, vou marcar a reunião, vou te mandar um link. Tá bom, pode mandar um link. Vai lá para o tal do Google Agenda, mas aquele compromisso está anotado no papel também. Então, eu abro a minha agenda todo dia, toda hora para ver tudo que eu escrevi. Você é organizado? Na medida do possível, eu sou. Eu não Uhum, gosto de bagunça. Eu não uhum, sou, vamos dizer assim, maníaco com a organização. Então, dentro do uhum, possível, eu tenho uma organização espacial, eu tenho uma organização do trabalho em si, eu tenho uma organização por prioridades. Então, às vezes, uhum, o dia acontece, eu tenho 3 prioridades do Instituto Campanha que eu tenho de resolver. Mesmo que aquele dia eu tenha de fazer alguma coisa da MAT, eu só vou fazer depois. Então, é uma uhum. organização de tempo também para atender uma determinada prioridade. Então, eu acho que não sou maníaco, né? Uhum. Mas Minimamente organizado, o minimamente suficiente, organizado. organizado o suficiente É, para você se manter bem. suficientemente organizado. O Valdir, conta um pouco essa. Bom, a MAD era para ter acontecido em agosto, como sempre acontece, né? Como parte da DW, né? Da Design Weekend, ali no pavilhão do Ibirapuera, e não aconteceu, né? E você, eu imagino o tamanho da sua responsabilidade com os designers que contam, né, com esse evento, seus parceiros já de várias edições, e o peso que para uma pessoa que está à frente de um grande evento dizer para as pessoas: ele não será realizado, ou pelo menos não por enquanto. E eu queria que você contasse um pouco dessa iniciativa que você teve agora, você, né, o Bruno, toda a sua equipe lá da MAD, para oferecer uma alternativa, né, para os designers, para os parceiros que não puderam estar presencialmente, né, na MAD, que não aconteceu. Desde aquela primeira vez que nós conversamos, que eu já sinalizava, eu achava muito difícil, e ainda continuo achando muito difícil, fazer qualquer coisa física nesse nosso segmento de feira, enquanto você não tiver uma vacina. Você não vai ter nenhum tipo de proteção e não vai oferecer nenhum tipo de proteção para as pessoas que vão se aglomerar. Então, eu acho que é muita irresponsabilidade, num primeiro momento, eu querer montar um evento, mesmo que eu vier com todos os protocolos e diga que tem todos esses protocolos, mas a própria Concordo. produção desse evento já está correndo risco, porque a própria produção desse evento Sim. já anulou um isolamento, porque é impossível Uhum. você ter uma máquina botando todos os estandes, você botando todas a cenografia, etc. Então, se você não tiver o contato físico de duas pessoas, muitas vezes uma em cima da outra, porque uma tem de Uhum. segurar enquanto a outra bate o martelo. Então, você já começa a criar risco desde a preparação, quanto mais no evento em si. Então eu Sim. achava que realmente ia ser difícil, como de fato foi. Difícil a gente fazer um evento físico. Então, desde então, que eu tentava buscar alguma solução também que viesse tentar unir um pouco, vamos dizer assim, esse lado digital, apesar de ser muito reticente a ele, para o design como sensação tátil, como Sim. ouvir essas histórias, como ter essa emoção, entender essa alma que cada objeto carrega, etc. E tal. Mas também não queria fazer uma coisa que fosse inviável no ponto de vista. Acho que as pessoas, e aí eu digo as pessoas, eu, você, os designers, nós já estamos sofrendo tanto com esse momento atual de pandemia que trazer mais uma responsabilidade, demandar mais investimento para a gente criar uma big plataforma que viesse a atender tudo isso, eu achava sem sentido nenhum. Até porque eu não sei Uhum. se vai ser só agora, se no próximo ano vai Eu continuar, quer dizer, a gente também. não sabe de nada. Acho que é Uhum. aquela história, né? A única certeza que a gente tem é que a gente não sabe nada. É. Então eu estava muito angustiado com tudo isso. Uhum. E aí eu tenho uma grande amiga, que é galerista em Brasília, Carla Osório, que coincidentemente também, no momento em que se preparava para participar da SP Art em abril,
viu-se também naquele buraco de que não ia acontecer a SPA por conta dessas, vamos dizer assim, essa circunstância toda do Covid, e que queria ver alguma forma, eu tentar alguma forma também incomodada de o que poder fazer para ver esse mundo cibernético e tudo mais. Então foi através da Carla que eu fiquei sabendo da plataforma Not Cancelled, que é uma plataforma criada por um grupo de austríacos que tem uma agência de mídias, uma agência lá em Viena, tem filiais em Los Angeles, em Berlim também, que resolveram também, de uma maneira muito participativa, criar uma plataforma trazendo para o mundo virtual uma feira real. E abril, até agora, eles já fizeram 20 feiras. Só que com uma característica muito diferente. Tudo é muito participativo. Desde o momento em que, por exemplo, o designer queira colocar uma live, ele pode colocar. Desde o momento que o designer queira colocar um filme, ele pode colocar. Um processo, ele pode postar, até a hora que ele tem a galeria dele. E com a vantagem de que até o número X de peças que você queira mostrar, ele não paga nada. Então, até 6 produtos, os designers que estiveram conosco, eles não pagaram um tostão. E aqueles que estavam mostrando mais do que 6 produtos pagaram apenas 150 euros, cerca como R$ 900, R$ 1.000. E pagaram porque você, além de 6 produtos, você precisa fazer alguns ajustes na plataforma e isso requer algumas coisas de, sei lá, de upgrades, blá, blá, blá. Pagaram aqueles 150 e pagaram para essa agência, os técnicos que fazem isso nessa agência. Quer dizer, então, era o momento perfeito para poder levar adiante um projeto extremamente participativo e colaborativo, que ninguém estava visando lucro, estava se visando ali ajudar o outro. Porque, dar visibilidade em outros países. Pois é, no mínimo, se o designer não vendeu, ele teve visibilidade em outros países, ele teve visibilidade proporcionado por essa agência que tem o networking e tudo mais. Quer dizer, então, caiu como uma luva, porque mesmo eu com as minhas, vamos dizer assim, resistências ao mundo tecnológico para poder mostrar esse tipo de design, me convenci de que para aquele momento era o ideal, porque era uma ação colaborativa. Estava todo mundo dando a mão para todo mundo. Estava todo mundo se ajudando. Nós estávamos organizando, os designers estavam se dedicando, nós estávamos pedindo ajuda a eles para ter conteúdo, então nós fazíamos tudo em parceria. Viena nos ajudando 24 horas, porque só de fuso horário são 5, então a gente começava a trabalhar já quase depois do almoço para eles, e aí a gente, ou eles se dedicaram o maior, vamos dizer assim, parte do tempo possível, e no final a gente ficou 2 semanas, e terminou ontem, a gente mandou um relatório hoje, estou querendo ver as avaliações dos meninos por escrito, mas em falando com muitos deles, todos estavam satisfeitos de terem participado de uma coisa que no final fez bem para todo mundo. Você tá entendendo? Você viu a quantidade de posts que eles deliberadamente faziam, porque é uma plataforma que tem uma coordenação, ela não é nada solta, muito pelo contrário, mas prega uma liberdade, prega uma colaboração entre todos de uma maneira muito bacana. Eu acompanhei e entrei várias vezes, né, no notcancelled.art, e assim, a facilidade de navegação, tudo muito simples, né, as informações todas lá, os preços, né, todos ali, e os vídeos muito bonitos. Então, só de ter movimentado todo mundo se sentindo ativo, produtivo, com possibilidades de negócios, é o que você falou, se não agora, mas futuros, né? Eu conversei com a Fabiana Queiroga, né? Eu liguei para ela hoje, até antes da nossa conversa. Eu gosto muito da Fabiana. A Fabiana é minha conterrânea, né? É de Goiânia como eu. Então eu já conheci ela aqui. Toda vez que ela vem para a MAD, a gente marca de jantar em São Paulo e tudo. Vou lá para prestigiá-la. E eu falei, Fabiana, e aí, como é que está sendo? Ela falou, olha, Eliane, primeiro eu achei muito bacana a iniciativa deles, assim, de oferecer uma possibilidade para a gente sem custo, porque agora ninguém pode arcar com custo nenhum, de dar essa visibilidade. E ela falou, olha, eu tenho 2 negócios encaminhados. Se eles vão fechar, eu não sei. Mas ela falou, olha, ter 2 possibilidades de negócio internacional
nessa altura do campeonato, ela falou, eu estou muito contente, foi muito bacana. Foi o que eu falava, não fecha agora, mas você tem um cartão de visitas para o mundo que vai ser no futuro, você está entendendo? Os próprios organizadores, lá os meninos de Viena, eles não sabiam nada do design brasileiro. Eu converso muito com o CEO da plataforma, o Steven, ele ficou encantado com a qualidade do design brasileiro, com a criação brasileira. Toda hora ele falava. E ele me disse que iria comprar coisas. Depois eu vou perguntar para ele o que é que ele comprou. Porque ele me disse que ele iria comprar, porque ele queria ver realmente isso de perto. Então, é aquela história. Foi um projeto que talvez a gente vai ter de repetir no próximo ano, você está entendendo? Porque pode ser que no próximo ano você faça coisas híbridas. Parte vai ser física, parte vai ser digital. Então, olha que conquista. Então acho que foi muito bom. E foi a primeira feira de design que aconteceu no mundo através de uma plataforma, que nem Design Miami fez. Design Miami está fazendo um e-commerce. E eu conversei com a diretora de Design Miami, eles estão fazendo um e-commerce porque eles optaram por um modelo de eles mesmos promoverem os seus newsletters e as vendas, etc. E tal. Mas criar uma plataforma como foi criada até então só nas artes contemporâneas. No design fomos nós. Com 72 expositores. Eu acompanhei, fiquei muito feliz. E aumentou minha admiração. E aprendi. Obrigado pela torcida. Valdir, querido, olha, vai terminar agora, faltam 48 segundos. E quero te agradecer, sua abertura, sua gentileza, generosidade, ensinamentos. Né? Obrigado a você, obrigado por ter convidado, por poder colocar um pouco mais, vamos dizer assim, desse papo entre amigos. Super obrigado pela acolhida, pelo convite e estamos juntos. Vamos fazer de tudo para levar esse design adiante. Tá bom. Gente, muito obrigada quem esteve com a gente aqui até agora e boa noite para todo mundo. Beijo para você também. Obrigadíssimo. Tchau, tchau. Tchau, querido.